pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Se você crê, aleluia, Ele é escudo para que você, Ele é teu escudo, aleluia. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma busca e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma busca e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou nossos pecados lá na cruz. Quem é esse? Aleluia. Aleluia. Só Ele mesmo. Só Ele, só Ele. Não havia quem pudesse fazer isso. E Ele precisou descer à terra, que era sem. Não havia outro que pudesse fazer isso por mim e por você. Ele deixou a glória dele, porque te ama, aleluia. Por te amar, Ele deixou a glória, todo o resplendor dele, todo o esplendor, e se entregou naquela cruz. Se fez maldito por mim e por você. Levou. Ele está aqui, aleluia. O Espírito Santo está aqui, oh, aleluia. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Aleluia, glória a Deus, aplauda esse Deus. Aleluia. Aplauda esse Deus que nos dá a cada dia a alegria da salvação. Aleluia.
A alegria da presença dEle, a alegria da salvação. Aleluia. Aleluia, Ele está aqui. Glória a Deus. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz e vive por fé, e posso sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz e vive por fé, e pode sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim, está aqui, está em mim. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão.
não posso te ver, mas eu sei que já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim, está aqui, está em mim, estás aqui, vem inflamar a minha alma com tua chama, vem derramar fogo no altar, não se apagará, vem inflamar a minha alma com tua chama, vem derramar fogo no altar, não se apagará. Sopra o teu vento aqui, toma todo este lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama este lugar. Sopra, sopra o teu vento aqui, Toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama este lugar e vem inflamar todo este lugar e vem inflamar todo este Nós te pedimos, Espírito Santo, vem nos inflamar nessa noite. Aleluia. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, vem nos inflamar nesta noite. Sopra do Teu vento, Espírito Santo, neste lugar. Incendeia este lugar. Aleluia. Vamos lá. Inflama a minha alma, fogo nu, não se apaga. Inflama, inflama. Glória a Deus. com tua chama, vem derramar fogo no altar, não se apagará. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que o Senhor quer derramar o Espírito Santo dele sobre nós. E nós temos que ter lenha. Nós temos que ter lenha para queimar. Você é uma lenha, queime. Queime na presença do Senhor. O fogo do Espírito quer te queimar, quer te incendiar. Aleluia. Serão dias em que o Senhor vai nos visitar poderosamente neste lugar. Eu creio desta forma. E Ele tem começado. Muitos não têm percebido, mas o Senhor, Ele tem começado a incendiar este lugar. Esteja preparado. Seja uma lenha preparada no altar. Aleluia. Aleluia. Esteja preparado. Aleluia. Glória a Deus. Adora o Senhor. Chame a presença dEle. Aleluia.
Erebalabasuia manai. Diga, Cordeiro, que foi morto, santo, santo Ele é. Aleluia. Um novo cântico, isso, chame a atenção dele. Ao que se assenta, Ele está sentado no trono do céu, aleluia. Está olhando para este lugar agora, neste momento, nesta noite. Santo Cordeiro, e está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, aleluia. Ele está se inclinando do céu para ouvir, aleluia, o seu louvor, a tua adoração. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Som de trovão, luzes e relâmpagos. Louvores, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia, oh aleluia. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Nome sobre todo nome. O nome está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Qual é o nome dele? Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, 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 teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, Jesus, teu nome é força,
dos reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Glória a Deus. Vamos declarar o nome dele. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, Jesus, fôlego de vida, misteriosa água viva. oh, oh, oh. Jesus, teu nome é força, Fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, 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 teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, ele falava assim, isso. Aleluia. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Esses dias, um dia à noite, eu estava orando e eu falei algumas palavras e me emocionou as palavras e eu não consegui mais orar, eu só chorava. Eu falei: Senhor, me ajuda a estar no centro da tua vontade. E se eu estiver no centro da vontade, tudo que eu te pedir, eu sei que o Senhor vai fazer. Mas aí veio um pensamento na minha mente: opa, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele quer, não aquilo que você pedir, né? Aquilo que Ele quiser. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração: filho, é assim mesmo, porque se você estiver no centro da minha vontade, tudo que você vai pedir está voltado para o centro da minha vontade. Você não vai me pedir nada que não seja a minha vontade. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo aquilo que nós pedimos já é a vontade de Deus, e Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, amém? Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar que quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. É neste lugar que eu quero estar, Senhor. É neste lugar que quero descansar. É neste lugar,
no centro da tua vontade. Olha o que vão te dizer. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. É nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. É nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua aleluia. vontade. Não há lugar melhor para estar, aleluia. Existe um lugar, Não existe melhor lugar do que estar na tua presença, Pai. feito só pra mim. Só para mim, aleluia. É nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. Aleluia, relava, lava, Nesse nice. lugar que eu quero habitar, Senhor. É nesse lugar que eu posso descansar. É nesse lugar, no centro da tua vontade. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Aleluia.
glória a Deus, queira estar e permanecer neste lugar, aleluia. Glória a Deus. Quem aqui está no melhor lugar do mundo? Amém. Que nós possamos permanecer nesse lugar. Coloca, por favor, Eclesiastes 11:1. Eclesiastes 11:1. Fala o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quando sucede é vaidade. Essa semana esse texto mexeu muito comigo, e ele está falando a respeito de sementes. O primeiro versículo fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que é isso? A gente tem que semear. A gente tem que lançar o nosso pão, sem pensar em logo ali no final, logo ali do lado, já pegar ele de volta. Um dia você vai achar ele de volta. E o versículo 4 fala o seguinte: quem somente observa o vento nunca semeará. Se nós ficarmos olhando para as condições, nunca a gente vai lançar uma semente. E eu não estou falando de plantas. Nunca a gente vai dar um primeiro passo. Nunca a gente vai abençoar a vida de outra pessoa. Porque talvez as condições sempre pareçam desfavoráveis. Mas para Deus nada é desfavorável. Para Deus não existe situação ruim. Ele faz tudo no tempo certo. Então, se a gente ficar só observando o vento, as nuvens e não semear, nós também não colheremos. A lei da semeadura, ela é, desde que a Bíblia foi escrita, muito clara e real. E a gente vê isso todos os dias acontecendo. A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Não se trata apenas de dízimos e ofertas, mas da nossa vida. Quantas sementes e quais tipos de sementes vocês têm lançado na vida de vocês? Eu estava aqui na hora do louvor pensando sobre isso, e eu me lembrei de uma senhora que eu conheci há 10 anos atrás, que orou muito por mim, orou muito comigo. Foi quando eu comecei a frequentar e conhecer a igreja. Ela lançou muitas sementes na minha vida. E hoje eu estou aqui. E hoje eu posso também lançar sementes. Através dos frutos da semente que ela lançou lá atrás, vidas podem ser abençoadas. E eu tenho certeza que com vocês também é assim. Vocês são frutos de sementes que muitas pessoas lançaram na vida de vocês. Seja com atitudes, ou talvez até financeiramente, eu não sei. Mas a reflexão que eu quero trazer para vocês é: quais são as sementes que vocês estão lançando? Não dá para a gente colher algo diferente do que a gente semeia. E quando a gente semeia na casa do Senhor, muitas vidas são alimentadas através disso. Muitas coisas são feitas na igreja e através dela, com tudo aquilo que é semeado. Muitas vidas podem ser abençoadas através disso. Então, essa mensagem hoje é para te fazer refletir e prestar atenção nas sementes que você está lançando, tanto na sua vida, diariamente com seus comportamentos e atitudes, como também na parte de dízimos e ofertas, que a gente sabe que é um mandamento, que é bíblico, todo mundo já sabe disso, né? Então, vocês estão livres para trazerem as suas sementes até o altar, e como o Léo orientou, se você
faz o seu dízimo, a sua oferta através do Pix que está atrás da cadeira ou aqui no telão, vem aqui no altar. Vem aqui, conclua o seu Pix aqui, entregue essa oferta para o Senhor aqui no altar, porque a bênção é liberada do altar. Então vem até aqui fazendo esse ato, mesmo que você não vai colocar nada aqui na caixinha, de entrega para o Senhor, amém? Para quem precisar, o Pix está projetado no telão. As crianças e os pré-adolescentes podem vir para frente, por favor. Estenda suas mãos para nós orarmos pelas ofertas, também pelas crianças e pelos pré-adolescentes. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença em primeiro lugar, Pai. E eu quero te agradecer, Deus, pela provisão que o Senhor tem colocado em cada casa, Deus, para cada família que está aqui, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Cada semente que eles têm lançado, Deus, aqui dentro, nessa igreja, Pai. E que tudo possa ser transformado em frutos que alimentarão muitas vidas, fisicamente, espiritualmente, Senhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas e que cada um colherá conforme aquilo que semeou, Deus. Que o Senhor abençoe também as crianças, Pai, os pré-adolescentes, os professores, que todos possam estar com o coração aberto para receber do Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Leonardo, por favor. Nós temos alguém nos visitando hoje, pela primeira vez? Temos sim, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. O pessoal do acolhimento vai entregar para vocês um envelopinho, sintam-se em casa. Aqui tem mais, pessoal, aqui na frente tem mais uma pessoa, seja bem-vinda. Sua mão mais uma vez, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Leonardo, meu marido. Quero te agradecer, Deus, pela entrega que eu vejo que ele tem todos os dias, pela busca que ele tem, porque eu sei que o Senhor tem falado com ele, o Senhor tem dado diretrizes, direcionamento para ele, Deus. E que nessa noite seja a tua palavra, o teu direcionamento, alinhando os nossos corações ao teu, através da vida dele, Senhor. Eu sei que o Senhor já deu para ele uma mensagem poderosa para ser ministrada nessa noite, Pai. Mas essa mensagem, ela não vai ser efetiva se os nossos corações não estiverem aqui, fixados, nossos olhos e ouvidos fixos, atentos e abertos, para que essa palavra entre, para que ela realmente cause transformação no nosso ser, para que nós possamos sair daquela porta para fora pessoas melhores do que nós entramos aqui, Deus. Usa o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, amados, paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Eu realmente tenho algo especial para compartilhar com os irmãos. Eu creio muito que Deus está nesse lugar, nesse ambiente. Deixa eu te falar algo. Talvez você olhe para a igreja e tem poucas pessoas. Muita gente está viajando, muita gente está cansado por causa que trabalhou no comércio a noite inteira, essa semana. E cadê meu filho Pedro? Pedro está aí? Está lá atrás. E eu falei uma vez um negócio para ele,
Eu falei assim: se a igreja tiver 5 pessoas, ou se tiver 1000 pessoas, eu vou pregar com a mesma intensidade. E eu vou dar o meu melhor hoje. Eu vou pregar como se fosse minha última pregação. Mas eu queria que você escutasse a pregação como se fosse a última pregação que você escutasse também. Posso ouvir um amém? Sabe, o que Deus tem reservado para nós hoje? O que Deus tem reservado para a tua vida hoje? Então eu queria que você me emprestasse teu coração. Sabe, fique atento comigo, se conecta aqui, porque eu tenho certeza que Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus tem um propósito muito específico na tua vida aqui. Amém? Glória a Deus. Muito bem, Marcos 8, 22, por favor. Muito bem, eu tenho bastante coisa para compartilhar. Eu queria que você acompanhasse comigo. Se você desviar a tua atenção, você vai perder o fio da meada. Então fica aqui comigo em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Marcos 8, 22. Eu vou pregar a respeito do milagre mineiro. Repita comigo, fala assim: milagre mineiro. Pergunta para mim: por que, pastor Leonardo? Porque é igual queijo, é meia cura. Foi só metade da cura, e eu vou te explicar já já. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E eu queria que você repetisse comigo, fala assim: levou para fora da aldeia. Grava isso. Jesus pegou aquele cego, tomou ele pela mão e levou o cego para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que, 2 pontos, não entres na aldeia. Posso ouvir um amém? Muito bem. Agora nós vamos para uma parte um pouco mais histórica, e isso está no capítulo de Mateus 11, versículo 21. Mateus 11, 21. Jesus falando a respeito daquela aldeia, junto com Corazim. E ele fala o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizera, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Fala amém. Então eu quero que você entenda que Betsaida era uma província, uma aldeia incrédula, uma aldeia má que não tinha se arrependido, um povo incrédulo, um povo pagão. Então nós estamos falando que Jesus tirou aquele cego de um ambiente de incredulidade. Quem está entendendo, diga amém. Existem pessoas, meus irmãos, que enxergam, mas ainda não claramente. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Existem pessoas que estão salvas, que frequentam a igreja, estão curadas, sim, e enxergam, mas ainda estão confusas. Existem pessoas que precisam sair de certos ambientes para que a cura, para que o propósito seja estabelecido de maneira clara. Deixa eu te falar, querido. Vamos lá. Antes de eu continuar minha pregação.
A Bíblia foi escrita para quem? Para você, meu irmão. A Bíblia foi escrita para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus, ele usou só metade do poder necessário que ele precisava para curar o cego? Você acha que a cura daquele cego foi em 2 etapas, porque Jesus não tinha poder suficiente para curar de uma vez só? Por que você acha que na Bíblia está escrito que Jesus curou ele em 2 etapas? Por que foi só metade da cura? Por que não foi a cura completa de uma vez só? É o único milagre na Bíblia que fala que foi em 2 etapas. E a Bíblia faz questão de fazer que nesse milagre, falar que nesse milagre, justamente Jesus teve que puxar ele, pegou ele pela mão, trouxe ele para fora da aldeia. Escuta, nada na Bíblia é por acaso. E nós estamos falando de um Deus que criou os céus e a terra. Então não é assim, ele não tinha poder suficiente para curar o cego, então ele teve que curar em 2 etapas. Não! Deus está querendo nos ensinar, nos mostrar alguma coisa. O que nós podemos extrair, porque a Bíblia foi escrita para mim. Repito, Deus está usando aquele exemplo do cego de Betsaida, justamente para me mostrar alguma coisa na minha vida. Existe algumas pessoas que até enxergam, mas estão confusas. Pessoas que veem homens andando como árvore, era aquilo que o cego estava vendo. Não tem uma direção clara dos propósitos do projeto, não tem uma visão clara a respeito da vontade de Deus para a vida deles. Agora, o que isso significa? Significa que você precisa sair de alguns ambientes que estão sendo nocivos para a tua vida cristã. Pelo amor de Deus, alguém tá vivo aí? Fala amém. Me ajuda aí, Ricardo, dá uma glória a Deus aí para mim. Aí, ó. Glória a Deus. Obrigado, Ricardo, te amo. Vamos, gente, vamos participar. Você consegue entender que existem milagres que Deus faz, mas tem coisas que eu e você precisamos fazer? A Cris fala uma frase muito oportuna, ela fala: Deus faz tudo, menos a nossa parte. Tem coisas que eu e você precisamos fazer, queridos. Tem ambientes que eu e você precisamos escolher deixar. E é sobre isso que eu quero falar. Presta atenção, Marcos 5:38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Presta atenção, Jesus falou: escuta, a criança não morreu, ela só dorme. Vamos lá, versículo 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Presta atenção, a Bíblia fala que Jesus chegou no ambiente e as pessoas riam dele. As pessoas zombavam de Jesus. Jesus falou: essa menina, ela simplesmente está dormindo, fica tranquilo, ela vai se levantar. E as pessoas riam, as pessoas zombavam. Sabe o que Jesus falou? Fora, vaza. Sabe vocês que duvidam, sabe vocês incrédulos, sabe vocês que não acreditam, sai. E todos saíram. Jesus pegou o pai e a mãe da menina e os seus discípulos, entrou e fez o milagre. Deixa eu te falar um negócio. Se Jesus, que era Jesus, mandou todos saírem,
Se Jesus não tolerou esse tipo de amizade, esse tipo de influência no ambiente que ele estava, por que você acha que você tem que aturar? Por que você acha que você tem que se envolver com esse tipo de pessoa que zomba da tua fé, que ri, que é incrédulo, se o próprio Jesus mandou todo mundo embora? Vai construindo isso no teu coração aí. Eu estou falando de Bíblia. Vai deixando essas informações entrarem no teu coração, que nós vamos chegar num lugar. Às vezes, Deus não tira a pessoa do lugar. Presta atenção. Tira o lugar da pessoa. Eu vou repetir. Às vezes, Deus não tira a pessoa do lugar, mas tira o lugar da pessoa. Como assim, pastor Leonardo? Quantos lembram que o povo de Israel ficou 400 anos preso no Egito? Diga amém. O povo de Israel ficou 430 anos preso lá no Egito. E aí Moisés veio, libertou o povo. E a hora que eles estavam no trajeto para Canaã, começaram a murmurar. Ah, que saudade! Saudade das cebolas, dos melões, pastor Aida, que a gente comia lá no Egito. E agora a gente está aqui, ó, no deserto, comendo desse vil pão, o maná que caía do céu, que milagrosamente Deus mandava para alimentar aquele povo. Eles chamavam de um pão mau. Estamos com saudade do Egito. Deus falou assim: ok. 40 anos de deserto, até que toda aquela geração de 18 anos para cima morresse, para que o Egito saísse deles. Presta atenção, Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração daquele povo. Os costumes, a cultura, tudo aquilo que eles estavam acostumados a viver no Egito, ainda estava no coração daquele povo. Deus falou: eu vou levar vocês para uma terra prometida, mas eu tenho que arrancar o Egito de dentro de vocês. Volto a repetir: qual o Egito que Deus tem que arrancar do teu coração? Porque a Bíblia foi escrita para mim, para você. Qual o Egito que Deus tem que tirar do teu coração? Do que você tem saudade de comer, que você comia lá atrás? O que te trazia prazer? Que Deus arrancou você daquele lugar, só que ainda aquele lugar tem cadeira cativa no teu coração. É difícil abandonar, porque, cara, a gente gosta de melões e de cebolas, a gente gosta da vida que o faraó proporcionava para a gente. E entenda bem, quando eu estou falando de faraó, eu estou falando do diabo mesmo. A gente gosta dos manjares, a gente gosta de se assentar na mesa do rei Nabucodonosor e comer dos manjares que o diabo oferece, porque é gostoso. O pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém pecava. A Bíblia fala que quando Eva olhou para o fruto era desejável aos olhos, e é desejável. Então presta atenção, meu irmão. Deus te tirou do império das trevas, sim ou não? Mas será que o império das trevas saiu do teu coração? Será que não tem um Egito que está ali no fundinho, que você está com saudade? Será que não existe algumas rodas de amigos? Será que ainda não existe algumas programações, alguns eventos que te fazem lembrar da velha natureza, do velho homem, do velho eu? Aquela pessoa que Jesus morreu na cruz para que você fosse transformado, e de repente você ainda está com saudade de viver de acordo com os velhos padrões, de acordo com o velho homem. Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra,
Repita comigo, fala assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família, a tua família foi bendita, por causa que Abraão saiu da sua terra. Versículo 4: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Olha para mim, Deus ordenou que Abraão saísse da sua terra. Antes de ir para Canaã, Abraão morava em Harã. Antes de morar em Harã, Abraão morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, para quem não sabe, é a atual Turquia. Perdão, Harã é a atual Turquia. Ur dos Caldeus é o Iraque. É uma terrinha que Abraão morava. Um povo pagão, um povo que adorava outros deuses, um povo idólatra. E Deus tinha um projeto lindo na vida de Abraão, que depois passou a ser chamado de Abraão. Colocou um A mais. Só que para Deus operar o milagre, para Deus cumprir o propósito, para que Abraão se transformasse na pessoa que Deus queria que ele se transformasse, era necessário uma coisa. Pergunta: qual, pastor? Sair da sua terra, sair de Ur dos Caldeus, sair de Harã, sair daquele ambiente de idolatria, daquele ambiente de incredulidade. E graças a Deus Abraão obedeceu, porque a minha família, a tua família foi bendita por causa da obediência. E se você ler lá em Hebreus capítulo 11, fala a respeito dos heróis da fé, fala muito a respeito de Abraão, nosso pai da fé, que ele saiu sem saber o destino. Ele só saiu. Ele só sabia que Deus não queria ele naquele ambiente. Deus queria ele num outro ambiente que ele nem sabia onde era. Mas ele obedeceu. Ele saiu daquele ambiente de incredulidade, de idolatria, de paganismo. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, sim ou não? Sim ou não? Deus tinha. Mas Deus fez questão de falar: sai daí. Sai daí. E deixa eu te falar por quê. Eu tenho falado muito a respeito disso, inclusive no meu devocional. Acho que hoje eu falei a respeito disso. Nós somos seres completamente influenciáveis, gente. Nós somos seres sociais. Nós nos deixamos influenciar pela moda, pelos costumes, pelos valores de um povo. Nós somos Maria vai com as outras, quer você queira, quer você não queira. Eu não sou, eu tenho a minha identidade. Tem nada. Há 20 anos atrás, sei lá, talvez mais, 30 anos atrás, tinha a moda da calça boca de sino. Sabe aquela calça boca de sino? Deixa eu fazer uma pergunta que vai te condenar. Vai te condenar. Quem já usou calça boca de sino, levanta a mão. Deixa eu ver. Te condenou. É só os de 50 para cima que levantaram a mão. Por que você não usa mais? Por quê? Você é tão cheio de identidade, de personalidade, por que você não usa mais? Porque a moda passou.
Todo mundo agora usa outro tipo de roupa. Cara, e eu só estou dando um exemplo. Se você morasse na Arábia Saudita, você não se trajaria com as roupas que você está trajado aqui. Se você morasse na África, cara, você vai lá para Moçambique, a roupa é tudo colorida, parece um folclore, é tudo diferente. E eu estou só dando exemplo de moda. E aqui eu poderia dar exemplo de valores, de costumes e de muitas outras coisas, dos quais o mundo, as pessoas ao nosso redor nos influenciam. Isso é científico. Então não adianta você falar assim, não, eu não sou influenciado pelas pessoas ao meu redor. Você é. Deus sabe disso. Eu falo a respeito do efeito manada. Cara, eu sou apaixonado na psicologia humana. Eu já até mostrei aqui o vídeo. O pessoal entra no elevador, tem um cara no elevador, aí entra 3 atores. Só que o cara está de frente para a porta, igual todo mundo. Os 3 atores entram e fica de frente para o lado, assim, ó, fica de lado para a porta. O cara se sente constrangido de ficar de frente, ele vira de lado também, fica olhando para a parede. Aí depois os 3 atores pegam e vira de costa, e só fica ele olhando para a parede. Ele dá uma olhadinha assim, vai de costa também. A gente é influenciável. Só um outro exemplo. Eu vi que esse é até engraçado. Tem 20 atores andando num calçadão. E eles estão andando e eles englobam no meio dos 20 um cara que está aleatório lá. E aí tem 21 andando. Aí de repente uma subia, todo mundo agacha. Ai! Aquele um que não está sabendo de nada, agacha também. O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, mas vou agachar aqui. Por que você está agachando? Não sei. Está todo mundo agachando, estou agachando também. É assim. Nós somos assim, gente. É o efeito manada. Nós somos influenciáveis. Então, quer queira, quer você acredite, quer você não acredite, você é alguém influenciado. Deus sabe disso. Deus que te criou assim. Deus te fez assim. Deus te fez na unidade do corpo. Deus te fez com laços de amizade, com desejos sociais. Sabe qual que é a pior tortura? O cara já está preso porque fez algum delito. Sabe qual que é a pior tortura para ele? Ficar na solitária. Quem já ouviu falar de solitária? O que é a solitária? É uma cadeia que ele fica sozinho. Rapaz, eu acho que eu estou querendo. Fica só uma semana na solitária, estou precisando. Você entende a necessidade que nós temos de sermos sociáveis, de estarmos em contato com pessoas? Nós somos influenciáveis. Vou repetir, Deus sabe disso. Então Deus sabia que Abraão seria influenciado pelas pessoas de Ur dos caldeus, de Arã, daquele povo idólatra pagão. Deus sabia que Ló, deixa eu ver se está aqui. Depois eu falo de Ló. Ló foi para Sodoma e Gomorra. Deus sabia que aquele povo era um povo mau. Então, meu irmão, presta atenção. Talvez você está tão acostumado e satisfeito em comer os melões e as cebolas do Egito, que abre mão de experimentar as promessas de uma terra que mana leite e mel. Meu Deus. Eu vou repetir, cara, essa frase é forte. Talvez você está tão acostumado, você está tão satisfeito em comer os melões, as cebolas que o diabo te ofereceu, que você abre mão de viver as promessas de uma terra prometida, que mana leite e mel. Deus tem algo muito melhor e muito maior
esperando por você. A Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama aí? Quem ama Deus aí, dá um glória a Deus aí. Cara, tem coisas incríveis te esperando, preparado para você. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Tem coisas incríveis preparadas para você. Mas deixa eu te falar um negócio: você precisa sair do Egito, e você precisa tirar o Egito de dentro de você, para que você possa entrar na terra prometida. Deixa eu te falar um negócio: todos aqueles que não tiraram o Egito de dentro do coração deles, morreram no deserto. Só Josué e Caleb, que não deixaram o Egito entrar dentro deles, entraram na terra prometida. E aí? Você vai ficar pelo deserto, ou você vai tirar o Egito de dentro do teu coração? Deixa eu beber um gole d'água. E contar uma historinha do girino. Tinha um girino que nasceu no fundo de um poço, e aquele era o mundo dele. Marcão, aquele era o mundo do girino, no fundo do poço, só aquilo que ele conhecia. E ele viveu ali, e ele achou que aquilo é o mundo, aquilo era a vida. Então caiu os insetos, ele se alimentava dos insetos. Caiu uma borboletinha, e meio-dia ele viu o sol passando na boca do poço, iluminando todo o poço. Ele ficava maravilhado. Cara, que coisa linda o sol, meu Deus. E ali ele comia uma borboletinha, nadava, e ali era o mundinho dele, ali era a vida dele, e ele achava que aquele era o mundo perfeito. Até que um dia tiraram ele do poço. Ele se transformou num sapo, e ele foi içado dentro do balde. E aí tacaram ele para fora, e a hora que ele viu o sol, 12 horas de sol, de fora a fora, aquele céu maravilhoso, lagos, lagoas, pastagem, insetos em abundância, ele falou o seguinte: eu achei que o meu mundinho, eu era feliz. Eu achei que aquilo ali era vida. Eu achei que aquilo ali era o mundo perfeito, porque eu não conhecia o tamanho, a infinidade de bênçãos que Deus tinha preparado para mim, fora do meu mundinho. Traz para a tua vida, meu irmão. Todos nós nascemos dentro de um mundinho. Você e eu, nós fomos criados dentro do teu mundinho, do meu mundinho. E a verdade é que a gente não sabe o que nos espera. A verdade é que a gente não sabe as promessas que nos aguardam. Nós não sabemos. Você não sabe o quão abundante é a vida que Deus tem preparado para você. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que abundância será que é essa? Porque às vezes você está preso em Harã, às vezes você está lá em Ur dos Caldeus, às vezes você está lá no Egito, e você está satisfeito com aquele mundinho, com aquela vida, com aquelas pessoas, com aquele rol de amizade, com aquele banquete que Nabucodonosor está te oferecendo. Às vezes você está satisfeito com o mundinho que você está inserido. Mas hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é o seguinte: sai para fora, para que você viva o processo, para que você viva a promessa, para que você desfrute da terra prometida. É necessário você abandonar o Egito, é necessário você abandonar certas circunstâncias, certas mesas, certas amizades. Presta atenção. Nós temos orado muito, eu e minha esposa, buscado a Deus direcionamento para essa igreja.
E o nosso tema para o ano de 2026 é o ano dos odres novos. O ano dos odres novos. E depois eu vou ministrar somente a respeito disso um outro dia. Mas o que significa odres novos? Uma estrutura nova para receber o vinho novo de Deus. Sem uma estrutura nova, presta atenção, o vinho vai se perder. É o que está escrito na Bíblia. Então nós precisamos transformar a nossa estrutura para que nós possamos receber o vinho novo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, traga para essa mensagem. Volta para mim, volta para você. Você não pode entrar 2026 com velhos hábitos. Você não pode entrar o ano de 2026 carregando pessoas incrédulas, pessoas que zombam da sua fé, pessoas que te arrastam para longe da presença de Deus. Não! Você precisa ser seletivo com as suas amizades. Você precisa sair de algumas mesas. Você precisa abandonar certos hábitos, certas pessoas, certas mesas, para que o processo, para que o propósito, para que a vontade de Deus seja estabelecida na tua vida. Está fazendo sentido para alguém aí? Olha para essa pessoa que está do teu lado, pergunta para ela assim: quais mesas você tem se assentado? Não, faz cara de profeta, aponta para ela, e aí, quais mesas você tem se assentado? Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo, primeiro capítulo de Salmos, está escrito o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Abre aí para mim, galera, Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, não fica parado, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, mas esse versículo caiu de moda. Não, esse versículo não está mais na moda não. A gente pode sim sentar na rodinha e meter o pau e tirar sarro de todo mundo. A Bíblia não é passível de atualização. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Escuta, não caiu de moda não. Para de se assentar na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedores? É gente que tira sarro. Se você se assenta numa mesa, num churrasco e começa a tirar sarro de pessoas, se levante dessa mesa, meu irmão. Deus tem uma terra prometida para você. Saia de Ur dos Caldeus, saia de Harã, saia de Sodoma, saia desses ambientes e vá para o ambiente que Deus reservou para você. Antes, versículo 2, Salmo 1:2. Deixa o texto para mim, fazendo favor. Tira esse culto da família aí. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Fala amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você quer se enquadrar nesse grupo de pessoas que tudo quanto ele faz será bem sucedido? Sim ou não? Eu quero fazer todas as minhas obras, tudo aquilo que eu fizer, quer seja no meu trabalho, quer seja na igreja, quer seja na minha casa, onde eu for, tudo que eu fizer, eu quero que seja bem sucedido. E aqui está uma regra, que não é da Yamir, não é estabelecida pelo pastor Leonardo, é estabelecida por Deus. Sabe qual que é a regra? É o cara que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o meu prazer é meditar na lei do Senhor, e nela eu vou meditar de dia e noite. Então, se eu fizer isso, se eu não me deter no caminho dos pecadores, se eu não me assentar na roda dos escarnecedores, se eu meditar na lei do Senhor, se eu degustar da lei do Senhor de dia e noite, o que está escrito? Versículo 3: eu vou ser como uma árvore plantada junto à corrente das águas, no devido tempo eu vou dar meu fruto, a minha folhagem não vai se murchar, e tudo quanto eu fizer vai ser bem sucedido. Escuta, é a promessa de Deus, é uma regra, é uma condição para que eu e você sejamos bem sucedidos. Então eu quero te falar mais uma vez: sai para fora, larga a mão, abandona Ur dos Caldeus, abandona Arã, abandona Sodoma e Gomorra, abandona o Egito, abandona. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis. Gente, Paulo estava nervoso. Mas agora eu vos escrevo, igreja de Corinto, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Meninos, por gentileza, em nome de Jesus, deixa só o texto, não coloca o culto da família não. Obrigado. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Fala amém. Deixa eu te falar um negócio. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou no coração de Daniel. Daniel, ele foi levado lá para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, que é um tipo de Satanás, que representa o diabo, ofereceu para ele, falou assim: presta atenção, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu vou colocar aqui diante de vocês um banquete. Vocês podem todos os dias comer na minha mesa, beber do meu vinho, vinho real, o vinho top das galáxias. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele estava no ambiente, mas o ambiente não estava no coração dele. E aí? E eu? Será que eu me deixo envolver pelo ambiente que está ao meu redor? Será que eu me deixo envolver pelas circunstâncias, pelas pessoas que estão ao meu redor? Romanos 12:1, coloca aí para mim. Rogo-vos, Paulo falando para a igreja de Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta atenção, o teu culto não é estar aqui na igreja. O teu culto é esse aí, ó. O teu culto racional, aquilo que você vai oferecer para Deus, é isso aí, ó. É um sacrifício vivo. Isso é santo e isso é agradável a Deus. Versículo 2: e não vos conformeis com este século,
O que é conformar? É tomar a mesma forma. E não tome a mesma forma. Algumas traduções está: e não vos amoldeis. Não se molde com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Tiago 4:4. Infiéis, já começa com os dois pés no peito. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que, profeta Eliana? Inimigo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser inimigo de Deus? Olha o tanto que é pesado esse termo. Quer dizer que para eu me tornar inimigo de Deus, basta eu me tornar amigo do mundo. João 17:15. Essa é a oração sacerdotal de Jesus por nós. Jesus, há 2000 anos atrás, ele estava orando por mim e por você. E ele orou isso aqui, ó: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fala amém. Jesus, ele sabia que não tinha jeito de nós sairmos do mundo. Você está inserido no mundo, você vive no mundo. Você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que estudar. Então Jesus falou assim: Pai, eu não peço que você tira eles do mundo, não, que o livres do mal. Então deixa eu te falar um negócio. Você vive num ambiente, você vive no meio de pessoas, e essas pessoas são governadas pelo diabo, porque o mundo jaz no maligno, sim ou não? Existe um governo satânico, gente. Televisão, mídia, Hollywood, influenciadores, sabe, partidos políticos, que eu não vou citar nomes. Existe uma governança maligna sobre as pessoas, sobre esse sistema, sobre essa cultura. E Jesus está falando o seguinte: Deus, não tem jeito de sair do mundo, eles vivem no mundo, mas os guarde do mal. Sabe, nós vivemos na Babilônia, mas a Babilônia não pode viver em nós. Eu vou repetir: a gente vive num mundo caótico, governado por principados, potestades, mas nós não somos cidadãos aqui dessa terra. Eu vou repetir: você não é cidadão aqui da terra, você é cidadão dos céus. A palavra de Deus fala que você é sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é cidadão dos céus. A tua pátria não é essa terra, meu irmão. Você é embaixador de Cristo. O que significa o embaixador de Cristo, pelo amor de Deus? Significa que, o que é o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil? É um cara que vive no território brasileiro, porém dentro da embaixada americana. Na embaixada americana, lá em Brasília, as leis são americanas e não brasileiras. As músicas que tocam lá são americanas. O idioma que conversa lá é americano. Vou repetir: o idioma que se conversa dentro da embaixada dos Estados Unidos é americano. Qual idioma você tem conversado? O idioma dos céus ou o idioma da terra? As leis dentro do território da embaixada americana,
aqui no Brasil, são leis americanas e não brasileiras. Oficialmente aquele território é um território americano e não brasileiro. E quando Deus fala para mim e para você, você é embaixador de Cristo aqui na terra, significa que você defende os interesses da tua pátria. Eu vou repetir, você vive de acordo com as leis, com os interesses da tua pátria, e não dessa pátria que você está vivendo aqui na terra. Essa consciência tem que estar viva dentro dos nossos corações, meu irmão, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque senão os 20 vão abaixar, você vai abaixar também. Lembrei de uma passagem bíblica, que inclusive é da Babilônia. Nabucodonosor fez uma grande estátua de ouro, gigante. Sabe a altura, mestre Elias, mais ou menos? Daquela estátua de ouro que Nabucodonosor fez? Depois alguém pesquisa aí e me fala, eu não lembro de cabeça, qual que era a altura da estátua de ouro que Nabucodonosor fez dele mesmo. E a lei era que quando se tocasse qualquer instrumento, pífaros, símbolos, enfim, qualquer instrumento que tocasse, todo mundo tinha que se curvar e adorar a estátua do rei Nabucodonosor. 30 metros. Caramba! A altura do Jeromão de ouro. Você imagina? Nabucodonosor fez um Jeromão de ouro. Um Nabucodonosorzão de ouro. Ele fez. E aí, quando tocasse o instrumento, todo mundo tinha que se curvar. E aí, um belo dia, tocou o instrumento. Todo mundo se abaixou e se curvou. Mas tinha 3 caras que não foram influenciados pelo efeito manada. Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram de pé. Eu não sei quantas pessoas se curvaram. Milhares se curvaram. E no meio dos milhares agachados, tinha 3 que permaneceram de pé. Uau! 3 que não tinham o governo de suas vidas estabelecido aqui na terra. 3 que eram embaixadores de Cristo. 3 que viviam de acordo com as leis dos céus e não de acordo com as leis de Nabucodonosor. Sabe? 3 que não deixaram a Babilônia entrar dentro do coração. O rei falou assim: escuta, se vocês não se dobrar, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo, vocês vão morrer. E aí um deles falou assim: escuta, ó rei, se o senhor quiser jogar a gente, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, fica sabendo tu, ó rei, que nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Uau! Uau! E aí você conhece, os soldados tacaram ele, os soldados que tacaram eles morreram, tamanha a caloria, tamanho calor, mas eles permaneceram vivos, intactos, inabaláveis. E aí o rei olha e fala assim: mas nós não tacamos 3? Eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante a um filho de Deus. Na verdade Jesus já estava lá dentro, já estava esperando ele, e a Bíblia fala que nenhum fio de cabelo dele foi chamuscado, nada, porque Deus guardou eles dentro da fornalha. Meu Deus. Equipe do louvor, vem aqui fazendo favor. Escuta, olha para mim aqui. Quais as mesas você tem se assentado? Quais as amizades que você tem alimentado? Qual a cultura, quais os valores que tem morado no teu coração? 2 Coríntios 6,14, por favor.
2 Coríntios 6,14. Olha o que a Bíblia fala, gente. Vocês acreditam na Bíblia, sim ou não? Só quem acredita na Bíblia, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte aí. Está escrito, não é eu que estou inventando não. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Eu vou repetir essa frase. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não é o pastor Leonardo que está dizendo, é o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo isso. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Escuta, selecione suas amizades, meu irmão. Selecione as mesas que você senta. Seja criterioso. Retirai-vos do meio deles. Tem pessoas que não vale a pena você manter perto. Eu vou repetir. Tem pessoas que não vale a pena você manter perto. Pessoas que te levam para o mau caminho. Pessoas que te levam para o Egito. Pessoas que querem te relembrar do teu velho passado, do teu velho eu, do teu homem pecaminoso. Não vale a pena você cultivar amizades que te afastam do propósito. Não vale a pena. Estou terminando. Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Entenda, olha para mim, entenda o contexto. Os fariseus estavam interrogando Jesus de quando viria o reino. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, e ele disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, e vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vedes, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Olha para mim, querido. Jesus está falando a respeito do dia que Ele vai voltar, sim ou não? Os discípulos, os fariseus perguntaram a respeito do dia, do grande dia, e Ele estava falando a respeito de um relâmpago que veio do Oriente até ao Ocidente e tal. Assim vai ser o Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o contexto. 33. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. A Bíblia está relatando um cenário de arrebatamento, do qual um será tomado, outro será deixado. Mas, olha que interessante, Jesus faz questão de falar o seguinte: lembra da mulher de... Por quê? Por que Jesus falou isso? O que aconteceu com a mulher de Ló?
olhou para trás. E o que ela se transformou? Calma aí, vamos digerir isso, vamos ruminar. Jesus está falando dos tempos dos fins. Jesus está falando de uma época de arrebatamento. E no meio desse contexto ele fala o seguinte: escuta, lembra da mulher de Ló? Por quê? Porque a mulher de Ló foi aquela que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Agora, aonde que ela estava morando? Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, ela morava numa cidade onde existia orgias, a sodomia, promiscuidade sexual, imoralidade sexual. E o fato dela ter olhado para trás não é curiosidade, meu irmão, é saudade. E eu quero encerrar com um texto que está em Mateus capítulo 16. Versículo 22. Mateus 16, 22. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Vocês lembram desse contexto? Jesus estava falando para os seus discípulos: eu vou morrer, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos fariseus, eles vão me matar e eu vou ressuscitar depois. Pedro fala assim: escuta, tem compaixão de ti, não morre não. Esse é o contexto. Jesus olha para Pedro e fala assim: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo que todos conhecemos, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ele vem dentro do contexto em que Pedro fala para Jesus: tem compaixão de ti, liga em mim, conecta aqui, olha como é que anda a carruagem. Pedro fala: mestre, tem compaixão de ti, arreda-te, Satanás. Não é para eu ter compaixão de mim não, eu preciso morrer, eu preciso sofrer, eu preciso cumprir o propósito, e está tudo bem. E aí ele emenda: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Presta atenção, olha esse versículo. Cadê Jesus? 28. Esse povo está comendo bronha. 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele estava falando para a nossa geração, a geração que vai ser arrebatada, a geração que vai ver o Filho do Homem.
Mas quais são as características da nossa geração? Vou falar duas rapidinho. Primeiro, vitimismo. Nossa geração é a geração das fobias: gordofobia, homofobia, crentofobia, do bullying, né? Tem fobia para tudo quanto é lado. É uma geração vitimista, que se põe como coitado. E a segunda característica muito clara da nossa geração é o egoísmo. Cara, as pessoas estão em busca de satisfação pessoal, de prazer pessoal. O que vale, faz de tudo para que o eu seja exaltado, para que eu receba likes, para que eu receba visualizações, para que eu ganhe uma casa própria, para que eu tenha uma vida abundante. E presta atenção, essa cultura egoísta está inserida dentro das igrejas. O que Deus pode me oferecer? Eu vou numa igreja a qual Deus pode me dar uma bênção, a qual Deus pode me curar, a qual Deus pode me prosperar. Então eu busco a Deus com o interesse de que Ele possa fazer alguma coisa para o meu bem-estar. Essa é uma geração egoísta. Essa é uma cultura egoísta que está sendo levada para dentro das igrejas. Resquícios do Egito, resquícios da Babilônia. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Vê os profetas, vê João Batista. João Batista vivia no deserto, se alimentava de mel e de gafanhoto, pregava o evangelho num lugar inóspito. E aqui eu poderia gastar um tempo enorme falando a respeito dos apóstolos, o tanto que eles foram injuriados, perseguidos. Paulo, fustigado, naufrágio 3 vezes, apedrejado, apanhou, foi preso, açoites, passou na voragem do mar, com perigos, com bandidos, com patrícios. Só que eles faziam tudo por causa de um propósito, para viver, para agradar a Deus. E aí eu volto para Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o vosso culto racional. É quando a gente abre mão dos nossos próprios desejos para viver os propósitos de Deus para a tua vida. Sabe, quais mesas você tem se assentado? Qual cultura tem entrado no teu coração? Eu quero te convidar a ficar em pé, por gentileza. Eu quero te convidar a fechar os olhos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no teu coração, porque, olha, como ele falou ao meu. Pode apagar a luz, fazendo favor. E a pergunta que o Espírito Santo está falando para você nessa noite é: quais mesas você tem que deixar? Quais amizades você tem que abandonar? De onde você tem que sair? Qual é a Ur dos caldeus que você está inserido ainda? Qual é o ambiente nocivo que tem segurado o teu milagre? Porque talvez você esteja igual o cego de Betsaida. Talvez você já enxergou, você já foi salvo. Sim, você está enxergando, a luz do Evangelho já chegou até você, mas talvez você ainda está confuso, titubeando entre ainda 2 senhores. Talvez você não sabe ainda, não consegue distinguir qual é a cultura dos céus para a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa: sai desse ambiente.
Abandona essas amizades. Prepara uma estrutura nova para entrar o ano de 2026 de uma maneira diferente, para viver o propósito. Deixa o Egito sair de dentro do teu coração, meu irmão. Deixa a Babilônia sair. Faça igual Daniel. Resolva firmemente não contaminar-se. Seja radical. Viva o propósito, viva o projeto de Deus. Entre na terra prometida, porque Deus tem uma terra que mana leite e mel para você. Deus tem uma terra abençoada te aguardando, mas você precisa sair. Você precisa sair. Meu Deus. Oh, Pai. Comece a orar, começa a pedir perdão para Deus. Oh, Deus. Pede para o Espírito Santo te revelar aí, meu irmão, quais as mesas que você tem que se levantar, quais as amizades que você tem que abandonar, qual o Egito que tem que sair de dentro do teu coração. E faça um voto com Deus. Fala: Deus, eu quero entrar 2026 igual Daniel, resolvendo firmemente não me contaminar. Eu quero estar limpo na tua presença. Eu não quero me envolver com esse povo. Eu quero selecionar as minhas amizades. Quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar. Construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu, Deus. O sacrifício sou eu.
Abro mão. Abro mão dos Deus. meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres, abro mão das minhas vontades e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Glória a Deus. Deixa eu te falar algo, querido. Eu não vou fazer um apelo, eu não quero te emocionar, porque essa é uma decisão consciente. Não é algo que você tem que fazer na emoção, é algo que você tem que decidir fazer. É aquela frase que eu falei da Cris: Deus faz tudo menos a nossa parte. Qual é a tua parte? De onde você tem que sair? O que você tem que arrancar do teu coração para viver o propósito? Deus falou com você, meu irmão. Se Deus colocou pessoas que você tem que se afastar, se afaste. Se Deus te mostrou mesas que não te cabem mais, não se assente nessas mesas. Decida firmemente não contaminar-se. A Bíblia fala que Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível em amor. Seja santo, seja irrepreensível. Permita que o milagre aconteça na tua vida. Eu vou repetir: permita que o milagre aconteça na tua vida. Como o cego de Betsaida, saia da aldeia. Jesus curou ele e falou o seguinte: não volta mais para lá. Jesus curou o cego e Jesus falou: não volta mais para lá. E tem muita gente querendo voltar. Não volta não. Deixa o teu coração limpo em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Glória a Deus. Pode sentar, por gentileza. Queria chamar a pastora mais linda do universo. Eita glória. Gente, Deus me ama mesmo, né? Olha aqui, se apaixonou por mim. Cidinha, dá uma olhada. Glória a Deus. Vamos aos nossos recados de hoje. Essa semana nós tivemos o nosso último culto de quinta-feira do ano. Foi uma bênção, então agora estamos de férias do culto de quinta e da EBD.
Culto de quinta nós voltamos no dia 8 de janeiro e a EBD no dia 11 de janeiro, tá? Teremos as próximas 2 semanas de folga. Ano novo, nós teremos a nossa ceia aqui na igreja, então se você não se inscreveu ainda, tem algumas pouquíssimas vagas. Entre em contato com o pessoal na secretaria para fazer a sua reserva, mas precisa ser para ontem, porque as vagas vão encerrar, tá bom? Vai ser uma bênção o nosso ano novo. Os jovens depois vão para a sede de campo, no pós-ceia de ano novo. Se vocês não passarem a ceia aqui, mas passarem com as suas famílias, vocês podem ir para a sede de campo todo mundo, que vai ser bênção. Estaremos todos lá, tomando sorvete, café da manhã e etc., igual sempre, né? Sobre o ano novo, eu gostaria de fazer um pedido para quem tiver disponibilidade no dia 30 e no dia 31, durante o dia e a noite, para nos ajudar na decoração da igreja. Nós precisamos montar mesas, organizar tudo bonitinho aqui, e nós precisamos de ajuda. Então, se você, de repente, tem vontade de ajudar, de servir, mas está aqui a oportunidade. Nós temos um grupo, e eu vou colocar depois lá no grupo da igreja o link desse grupo dos cooperadores do Ano Novo. Se você puder, será muito bem-vindo para nos auxiliar. Dia 10 de janeiro, nós teremos nosso primeiro culto de jovens. Então, anotem, jovens, convidem todos, por favor, que vai ser bênção. 16 e 17 de janeiro, curso de capelania. Ainda tem vagas também. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o presbítero Daniel. Dia 21 de janeiro, teremos a nossa primeira reunião de mulheres aqui na igreja. De 14 a 17 de fevereiro, o acampamento Ative. As inscrições já estão abertas. E eu gostaria também de fazer um agradecimento. Acho que tem umas 2 ou 3 semanas a pastora Cleo falou a respeito da assistência social, né? Existem algumas famílias que são assistidas pela igreja. E sempre é uma cesta básica mesmo, né? E no final do